daqui a pouco vou apresentar para vocês porque olá a todos, estamos aqui de volta mais uma vez com o Blitz Cultural. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui nos assistindo, nos acompanhando, nos compartilhando essa energia que vocês sempre dão aqui para o Blitz Cultural e para a VRT Channel, esse canal TV repleto aí de programações para vocês que gostam de esporte, de cultura, de culinária, de cinema, de todos os tipos. Procura aqui na VRT Channel e principalmente aqui no Blitz Cultural, toda segunda-feira às 21h30, feito com muito carinho para vocês. Gente, o nosso programa vai ao ar, como eu acabei de falar, toda segunda-feira, 21h30, sempre ali trazendo um convidado, cada vez um mais especial do que o outro, repleto de cultura, arte e entretenimento. Após o programa passar aqui, ele fica disponibilizado no site Mundo GTV, acesse o site mundogtv.com.br, tanto esse programa de hoje como todos os outros que já passaram por aqui, estão lá, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, vocês podem contribuir, vocês podem compartilhar, e aí dá aquela força pra gente que vocês sempre estão nos dando. E depois, lógico, estará disponível em todas as plataformas, que é do Mundo GTV, Instagram, YouTube, Facebook e todas as possíveis. Nosso programa está alcançando ali 10 milhões de acesso mensal, mais de 1.000 cidades do Brasil, canais abertos e canais fechados, mais de 175 países, feito com muito carinho para vocês, estando em primeiro lugar ali em vários lugares, principalmente na Roku, ali de Nova York. Estamos presentes também com vocês. Bom, vamos falar da nossa convidada de hoje. Nós vamos receber aqui a Cibele Laurentino, escritora e poetisa, que, segundo ela, nasceu em berço cultural. Vamos devagar por isso aí também, o que é uma raridade aqui no Brasil, certo? Cibele foi curadora do Prêmio Book Brasil 2021 e 2022, idealizadora do projeto Conversando com Escritoras, que eu tô louco para saber o que é isso. E entre suas obras estão Cactos, Poesia, Sentimentos e Emoções, Nobelina e Eu Inútil. Seja bem-vinda, Cibele, aqui ao Blitz Cultural. Boa tarde, obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco de literatura, falar um pouco da história desse universo tão rico. A gente que agradece, é uma riqueza você trazer um pouco da tua mente, do teu espírito, das tuas obras aqui e distribuir mundo afora. Cibele, então vamos começar falando do teu berço cultural, que eu achei muito curioso você falar disso. E quem que foi Zé Laurentino? Queremos saber. Então, Zé Laurentino é uma figura icônica, né, no nosso Nordeste, mais precisamente na Paraíba. Eu tive a honra e o prazer de ser sua filha e conviver com ele durante, eu posso te dizer, durante 40 anos, né, enquanto esteve entre nós. Infelizmente, hoje não mais. E Zé Laurentino foi um poeta, né, um cordelista, um poeta popular, apesar de escrever sonetos belíssimos, mas assim, o grande forte dele sempre foi a poesia popular, a poesia matuta e a literatura de cordel. E eu cresci nesse meio, né? Eu tive esse prazer imenso de crescer no meio de poetas, de emboladores de coco, de cantadores de viola, de cantadores de improviso, de uma forma muito bonita, muito rica, né? Porque eles têm uma sabedoria imensa. Então, eu cresci aprendendo a respeitar a poesia, né? Interessante quando eu digo isso, porque meu pai me carregava para as noites de cantoria, de embolador de coco. Que sorte a sua, hein? E meu pai falava assim: filha, quando um poeta estiver falando, você silencie. Você aprenda a sentar e respeitar aquele momento. Porque o poeta pode se perder na poesia na hora que ele estiver declamando, porque ele precisa ter tudo decoradinho e muitas vezes ele está criando naquele momento e basta um olhar, um gritinho seu aqui, você vai atrapalhar todo o raciocínio. Então, respeita a poesia. E eu aprendi isso, né? Eu ia para os teatros municipais para assistir essas noites e muitas vezes foram esses cantadores de viola que foram minhas cantigas de ninar, né? Porque lá mesmo às vezes e tal. Então tem uma relação muito muito bonita, né? Essa presença dele na minha vida muito poética também, né? Caramba,
Eu também sou do Nordeste, eu sou de Pernambuco, né? Então, para quem teve a oportunidade, quem não teve, vai atrás, dá uma lida nas obras de cordel. E que coisa maravilhosa! Eu cresci ouvindo cordel, os meus pais também, meus irmãos mais velhos. A gente sentava em roda e pegava e lia para todas as pessoas. E é esse respeito que aprendi também desde novo. E você falando do seu pai, como ele te instruiu, que falta faz isso hoje em dia, que falta faz isso nas escolas. É, que bom seria se tivéssemos cordel nas escolas, tivesse nossas literaturas nacionais, o incentivo à leitura, à literatura, o respeito à arte, né? Cibele, faria toda a diferença, talvez, na formação dos nossos jovens e jovens adultos, né? Com certeza. Com certeza, faz muita diferença, né? Faz muito para o olhar e para a valorização, de entender como é que se faz uma poesia realmente, né? Hum, Principalmente tratando da poesia improvisada, né? E do poeta que declama, o poeta declamador, ele precisa desse silêncio, assim como eu acredito o professor precisa para poder dar sua aula, o palestrante, né? Precisa que as pessoas entendam que tem que ter respeito por esses momentos, né? O momento de você silenciar realmente, e se não te interessa, não esteja ali, né? Mas tem que ter um respeito, é né? verdade. Aquela figura que tem na frente. E o poeta Um momento de precisa disso. reflexão, de aprendizado, né? Esse respeito que você fala. A poesia, eu vejo tanta gente fala, eu conheço muitos poetas, eu vejo tanta gente falar, eu não gosto de poesia. É cultural nosso, a gente sabe disso, porque quantas pessoas que falam que não gostam de poesia, você fala, você já leu alguma poesia? Você já leu um livro de poesia? Não, eu não gosto mesmo. É complicado, porque é meio que seletivo quem realmente gosta, quem ouve ou quem tem o alcance a uma bela poesia. Porque quem você pega um livro de poesia, gente, e você vai ler, é algo que transporta você para uma outra dimensão, acredito. Sem dúvida. E assim, a poesia de Zé Laurentino, ele tem uma poesia muito cômica, mas também uma poesia muito moralista, muitas vezes, e um- acho que um pouco de romantismo em poucas delas, né? Principalmente Hum, quando são sonetos. Mas geralmente ele usa muito desse artifício, né? Ele brinca com o humor e com o moralismo, com a crítica social muito forte. Então, ó. ele tem essa, essa pegada, né? E é interessante que eu me identifico isso quando escrevo um texto que não é poético, no sentido literal, né, da poesia, mas se na minha prosa, né? Toda prosa que eu escrevo tem muito moralismo, tem muita crítica social, né? E eu acho que é isso que eu me identifico muito com essa. Essa parte de crítica social, um pouco de moralismo, isso é muito interessante, dá uma agulhada, dá uma acordada na gente, na sociedade, para a gente ver. Muitas vezes o poeta, a pessoa que escreve prosa, vocês, conseguem passar para a gente de uma forma redundante, de uma forma poética, eu vou falar, gente. um, Às vezes uma crítica, algo mesmo pesado, ou abrir os olhos para a realidade que está ao nosso lado e a gente muitas vezes desvia o olhar porque aquilo nos incomoda, né? Sim, verdade. A- Sibeli, então me fala do que é o projeto Conversando com Escritoras e como surgiu essa ideia. Então, interessante. Para mim foi um verdadeiro desafio, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, desde o começo, comecei a aparecer na rede social, que eu comecei com o intuito de manter a poesia de Zé Laurentino viva, né, em evidência. Meu intuito inicial foi esse. Eu tinha sempre uma grande dificuldade com câmera, com microfone, com aparecer em público. Era algo que, para mim, era uma coisa nossa, era muito assombroso. Eu tinha muito medo, eu Hum, tremia, nervosa. Então, eu comecei a fazer essa divulgação da obra dele de uma forma muito tímida e eu queria fazer live para falar sobre isso. E eu comecei aos poucos fazendo algumas lives, onde eu usava para falar para dizer Laurentino, e comecei a marcar com outros escritores para conversar sobre poesia. E nesse conversar sobre poesia, eu sempre ficava naquela torcida de não ter ninguém na live, que era para não me assistir, né?
Você estava se sabotando. Divulgava a live, era aquela coisa toda. Então, o que que acontece? Isso foi crescendo, as pessoas foram gostando da minha comunicação e alguns escritores mais próximos falavam assim, eu quero fazer live com você, eu quero fazer live com você. E eu disse, eu estou começando a me escutar na live, né? E daí eu comecei a dizer, não, nome para essa sessão de live, eu vou falar conversando com escritores. E foi partindo daí, desse ponto, que eu comecei a fazer as lives, e isso foi também me fazendo sentir mais segura na minha comunicação. Então, o projeto se tornou um projeto, esse desafio, né? E levou o nome de Conversa com Escritores, que eu desenvolvi durante 2 anos, né? Inclusive, chegou uma boa parte desses 2 anos que o Instagram me pagava para eu fazer isso. Então, foi bem bacana. Comecei a receber por essas lives pelo Instagram, e que foi uma surpresa que eu nem sabia. E essa conversa com escritores, eu divulgo a obra do escritor nessa live, a gente fala sobre sua vida, sua obra, falamos sobre literatura. E religiosamente, 2 anos, toda segunda-feira eu fazia esse conversa com escritores. E daí foi crescendo a procura de escritores querendo que eu fizesse essas lives, e o meu tempo foi começando a também ficar meio cheio, né? E, inclusive, eu monetizei esse serviço esse ano, né? E eu converso com escritores hoje, as pessoas agendam comigo, tem todo uma... Não é mais tão simples, né? Porque, Que infelizmente, o tempo bacana. é curto, né? Ah, E 24, esse conversa com escritores também vai para o formato físico, né? Porque eu estou lançando agora, dia 16 de fevereiro, a primeira temporada, que é o quê? Eu fiz 3 episódios gravados ao vivo com 3 escritores da Paraíba, né? Então, cada um deles recebe 15 dias de divulgação nas minhas redes sociais, onde nós conversamos em um lugar escolhido por eles. No caso, foi a Beira-Mar. Então, fizemos um vídeo conversando sobre literatura, sobre as suas obras, sobre suas carreira literária. E esses vídeos serão divulgados de 15 em 15 dias, cada um terá esse espaço. Então, logo, logo, fazer é, agendado em Belo Horizonte, em Rio e em São Paulo, também com outros escritores desses locais. E assim o projeto tem crescido. que bacana, que ótimo, muito bem, gente. Aí, quem quiser, quem for escritor e quiser, ó, tô te jogando aí na fogueira, ô Sibeli. Procura a Sibeli aí, quem quiser ter sua obra divulgada, conversar com ela. Tudo bem que ela está com a agenda começando a lotar, então, ó, corre lá. No final, ela vai dar a rede social dela aqui, onde pode encontrar os livros dela. Mas, por enquanto, aguenta aí, que tem muito papo para rolar aqui conosco. Ô, Gisele, como você chegou, como conheceu o Prêmio Book Brasil? Então, o Prêmio Book Brasil foi interessante. Eu comecei a ver alguns posts e, na época, uma amiga já me seguia pelo Instagram, a gente já tinha algum contato, me convidou para ser uma das curadoras. Porque antes do Prêmio Book, eu participei de um projeto chamado Felina, Festival para o Livro Nacional. E eu participei do projeto. E exatamente uma das pessoas que também participaram comigo foi que me convidou para o Prêmio Book. No primeiro ano, conheci a história do Prêmio Book Brasil, do Marcos, e eu fiquei assim, apaixonada, né, pela postura dele, a história do prêmio, e por toda a garra dele, né, em prol da literatura, do livro, da leitura. Achei linda toda a história. E eu não pensei 2 vezes, eu aceitei participar. Participei o primeiro ano, participei o segundo. Esse ano eu lamento muito porque ele deu uma parada, Deu né? uma Mas segurada esse ano. Quem sabe não volta, né? tá, não é fácil manter um projeto como esse sozinho, praticamente, por mais que Ah, tenha dos colaboradores, mas não é fácil você disponibilizar um tempo, né? Da sua vida, do a dia a mão de dia, obra que e tudo mais, né? Financeiro. é muito difícil. E então, agora deu uma parada, espero que volte.
em Tomara que volte, breve. estaremos lá firmes e fortes. Tenho também que dizer que tive a honra de ser também curador em 2023 aí do prêmio, e que tomara que volte fortalecido e que o Marcos pode contar conosco, né, Sibeli? Sim, com o maior prazer, sem dúvida. Então me fala do teu livro de estreia, Cactos, Poesia, Sentimentos e Emoções. Tem ele aí para a gente ver? Tenho sim. O Cactus, na verdade, está aí com sua segunda edição, né? Ele foi o primeiro livro. O que acontece? Esse livro, eu tirei os meus textos da gaveta, literalmente, né? Eu, eu sempre escrevi muito desde da infância, e a única pessoa que eu conseguia compartilhar esses textos era com meu pai, que apreciava meus textos, mas eu me sentia extremamente insegura, porque a minha literatura de cordel foi muito forte, né? Então, para você ter uma ideia, eu não tive os livros os clássicos da literatura infantil, né? Eu nunca recebi clássicos da literatura infantil. O que eu recebi foram as literaturas de cordéis. Então, Caramba. Gomes de Barros, Patativa da Saré, foram inúmeros, né? Manuel Monteiro, enfim. Eu cresci lendo isso. Eu cresci no teatro, nos teatros, nas noites de festivais. E quando eu ia escrever, a minha poesia não fluía como a literatura de cordel. Era uma poesia de versos livres. Então, por isso que eu tinha vergonha de mostrar, entende? Então, quando eu fui ficando adolescente, foi que eu fui conhecer a literatura de Clarice Lispector, de Adélia Prado, de Carlos Drummond e tantos outros poetas, escritores, nossos clássicos. E o que acontece? Eu fui vendo que eu me identificava muito mais com eles. Aí você viu, epa, não estou sozinha no mundo. Eu estava sozinha. E é interessante isso, né? Porque isso foi para mim uma grande dificuldade, o que poderia ter sido para somar comigo, mas a relação da comparação me travou muito. Então, para eu começar a mostrar minha poesia como em cactos, que eu fiz uma seleção, que eu fiz questão de fazer uma seleção de poemas que eu escrevi bem jovem e de outros poemas madura. E quando eu trago esse livro, houve uma grande, como é que eu posso dizer? Uma grande. Foi vencer muitas crenças que me limitavam, né? E eu comecei eu fiz o livro em e-book, comecei a divulgar. Para você ter uma ideia, é muito difícil você trazer para um poeta popular, um cordelista, raiz, né? Um verso Aham. é poesia, porque para eles, geralmente, lógico que nós, mas a poesia tem que ter rima, tem que ser metrificada, entende? Então, quando eu mostrei o meu livro a primeira vez, um poeta chegou para mim e perguntou se era um livro de culinária. Então, Ué, são todos esses detalhes que é muito a gente vencer, né? Porque pode parecer pequeno e insignificante, mas é muito difícil. Então, eu lancei o livro em 2019, né? E logo depois dele, eu escrevi um romance intitulado Nobelina, que é esse livro aqui, olha que bonita essa capa, gente. bonita. E é interessante que esse livro eu consegui. Esse daqui eu acho que eu consegui sair da gaveta. Esse daqui eu consegui me realizar com a dívida interior com Ah, relação, né? Porque esse livro ele é ambientado no Nordeste, né? E foi inspirado em uma literatura de cordel de Zé Laurentino, que se chama Eu, a Cama e Nobelina, e que é uma literatura riquíssima, que trouxe muito riso, muita graça, né? É uma que tem 1960. Então, eu já tinha escutado essa literatura na minha vida, né? Mas naquele momento, em 2020, 21, por aí, foi especial demais. Foi um momento de saudade dele, que quando eu li a literatura de cordel, que ele fala dessa personagem da Nobelina, minha cabeça assim deu uma coisa assim que abriu assim um horizonte para mim de ver essa figura como eu nunca tinha visto antes, né? E, uhum. e daí
na literatura do cordel, o poeta fala que a matuta chega numa festa de quermesse, ela larga seu matutinho e vai dançar com outro que chegou do Rio, um outro matuto que tinha ido para o Rio. E ela simplesmente deixa. Então, partindo daí desse princípio, eu comecei a viajar nessa história de imaginar quem seria essa matuta para ser capaz de, em 1960, uma mulher simplesmente deixar o companheiro em uma festa, né, no salão de forró, deixar seu companheiro para ir dançar com outro. E não se preocupar, Caramba. ouvia dizer, sem se preocupar com que o companheiro ia achar ou não, ela simplesmente foi dançar. Aham. Então, eu digo assim, não, essa mulher era muito louca, essa mulher era uma mulher muito visionária, era uma feminista e não sabia que era. Muito segura de si, né? Então, foi a princípio que eu criei a narrativa, e criei a narrativa em um linguajar matuto, dos anos 60, Olha, com um narrador neutro, né? E trouxe muito folclore, muita poesia, trouxe nossa cultura muito presente, né? uhum. Então, tudo isso ambientado no Nordeste. Agora, com uma temática a nível mundial, por que não dizer, né? Que é a violência contra a mulher, a Ixi, mulher, o racismo, né? Porque não podia faltar. Eu não imagino esse lugar, essa cidade onde é ambientada a narrativa, que é uma cidade de Puxinanã, que é interior da Paraíba. E eu, com minha pesquisa, eu descobri que a cidade estava sendo emancipada em 1960. Ela pertencia a uma outra cidade, que é Campina Grande, então ela estava sendo emancipada, onde 90% da população vivia da agricultura e trabalhava na agricultura. E uhum. viajei nessa história, sabe? E imaginei como é que era aquela cidade se formando e esse povo convivendo junto, e sobrevivendo a essas diferenças que já existiam, obviamente, né? Sim. Um tempo que o patriarcado era fortíssimo, ainda mais hoje. Muito, apesar de hoje nós sofremos o machismo predomina ainda no E, mundo, e eu falando do Brasil, que é um dos países mais machistas, eu sempre bato nessa tecla aqui, vocês me conhecem e sabem o quanto que eu também sou solidário às mulheres, nunca vou sentir o que vocês sentem, nunca vou passar pelo que vocês passam. E voltando um pouquinho ao teu livro Cactus, que você tinha comentado, você falou que apresentou ele para um poeta, ele perguntou se era de culinária. Será que fosse um homem que tivesse apresentado, ele perguntaria se era de culinária? com certeza, Então tem muito isso, e aí você vê que, mesmo que talvez não tenha tido a intenção de ofender ou diminuir, mas é o que a Sibeli está falando, é sobre o machismo, sobre o patriarcado que ainda perdura, principalmente nas cidades norte e nordestes, ainda tem muito isso, e eu posso dizer isso com precisão, porque eu sou nordestino também. Então você vê, Sibeli, então temas que você traz, que são temas muito relevantes, uma luta diária, muitas pessoas morreram para que você tivesse poder podendo falar dessa forma e escrever esse tipo de assunto que é tão relevante hoje em dia. com certeza. Isso aí, gente, que maravilha esse teu livro libertador aí, essa capa linda. Mostra pra gente de novo. É, e Nobelina, né? E depois de Nobelina, eu escrevi Todas em Mim, que é um livro são 26 É livro de quê? de contos. Contos, opa, adoro contos. Então, são 26 contos aqui, também ambientado no Nordeste. E esse fio condutor desses contos é o que é o barato da história, né? Porque nós estávamos vivendo um período pós-pandemia e a gente escutou muito, né, dos psicólogos a preocupação em você não querer ser psicólogo na vida de ninguém, né? Quando uma pessoa chegar com problemas, que você vê que é grave, você procura um psicólogo, não tenta fazer terapia com as pessoas, senão você vai acabar prejudicando, né? Principalmente com as pessoas que estão no nível de depressão alto, na verdade, elas precisam de um acompanhamento médico, elas não estão precisando que você diga, isso é falta de Deus, isso é falta de isso, daquilo. Então, a gente escutou muito isso, e eu escutando, eu fiquei pensando, digo, mas as pessoas não podem levar isso ao pé da letra, né? Como aqui no Nordeste. Não pode levar isso ao Sim, pé da letra, né? Não, o que que vai ser? As pessoas não vão se escutar mais, né? é Você, às verdade. vezes, ser escutado.
né? Às vezes você precisa falar de... Sibeli, eu vou falar, sem querer te interromper, mas eu vou até te interromper aqui, deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. O meu livro, que eu falo sobre depressão e suicídio, o último degrau, ele está ali em cima, não vou pegar agora. O último degrau, ele fala sobre depressão e suicídio, justamente um tema que você tocou aí, que é um tema que é muito caro a mim. Eu tive depressão durante 15 anos, que eu escrevo esse livro, não é uma biografia, é um livro que fala sobre esse tema relevante e baseado em estudos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, com entrevistas com médicos e psicólogos. E eu falo de celebridades e anônimos que tiveram depressão ou têm depressão, e muitos que perderam a vida justamente para essa epidemia mundial, que é a depressão, que a cada ano milhões e milhões de pessoas tiram a própria vida. E sobre isso, muita gente me procura e perguntam o que eu faço, não sei o que, tal, e falam sobre algum tema da família, e eu não sou psicólogo ainda, mas e até em palestras que eu dou, as pessoas me questionam, eu falo, gente, eu não sou psicólogo, aqui eu estou mostrando fontes e realidades, aqui eu estou mostrando que você deve procurar terapia, que você deve procurar um psiquiatra, que remédio é importante, dependendo do grau que você está, da depressão, ou o apoio familiar é importante, e em muitos casos o apoio religioso também é importante, a pessoa não ficar sozinha é importante. Então o livro é um caminho que eu dou para que você leia, que você não está sozinho no mundo, e que pode te encaminhar a viver mais um dia. Não desista, é isso que eu falo sempre. Então, isso que você falou, o bate-papo é importante, não pode virar as costas. Muita gente nos procura mesmo com pedido de ajuda. Não estou aguentando mais. Então, são frases como essa que ligam um alerta vermelho. E por que eu vou virar as costas? Não, é problema dela. Tem que procurar alguém que entenda. Não. Às vezes a pessoa só quer que você ouça ela, só quer um ombro amigo, só quer dizer, caramba, eu me importo com você. Você não sabe dar conselho, não precisa dar conselho, mas você toma um café com essa pessoa calado. É o que ela estava precisando. E, às vezes, naquele momento, vai deixar de fazer algo que seja eterno para ela e para a família dela, né? Então, é importante isso que você está falando, a atenção, o cuidado, a conversa e o encaminhamento. Isso também é bem relevante. Exato, concordo plenamente. Então, então eu imaginei essas 26 protagonistas dos 26 contos, elas passando em uma BR do Nordeste, onde tem onde tem um restaurante, um pequeno restaurante, um jardim muito bonito, e essas pessoas vêm de viagem, né, cada uma do seu estado, né, são vários estados do Brasil. Elas estão passando lá nessa BR viajando. Esses lugares que a gente para, às vezes, quando está viajando, para tomar uma água, para comer alguma coisa e seguir viagem. Uhum. Então, essas mulheres, elas vêm passando uma por vez, né, nesse restaurante, onde essa senhora, muito simples, a dona, a cozinheira desse lugar, sem patente nenhuma, sem formação acadêmica nenhuma, uma pessoa simples, mas com um coração gigante e uma sensibilidade muito aguçada. Uhum. Então, as mulheres que estão precisando ser escutadas, é onde eu levo ao desafio de você comparar entre escutar e apenas ouvir, né? Eu digo que ouvir, a gente ouve sons, ruídos, mas escutar, você só escuta com o coração, que é a questão da empatia, você ter empatia pelo outro. E essa mulher, então, cada protagonista vai contando sua história, o leitor vai se envolvendo, mas em nenhum momento essas mulheres são interrompidas pela protagonista principal, que é a cozinheira. Então, no final é que vem o fechamento, né, que é quando eu mostro também a importância de escutar sem se meter, sem dizer, ah, se Essa fosse eu. cozinheira também é a narradora, não? Ela é a principal, né? A abertura do livro é com ela, e daí ela passa a voz para as 26 protagonistas principais de escutar, de falar histórias. Então, elas todas falam, né? E no final, em silêncio, que ela permanece em silêncio, né, no livro, no final é que ela vem falar que ela também tem seus problemas e que mesmo escutando os outros, foi bom porque ela acabou que esqueceu dela mesma, né? Então, é uma mexida que eu faço com as pessoas, mas também eu trago temas bem É fortes. isso que eu ia te perguntar. O que será que essas mulheres conversam ali, hein? Deve ter uma mescla de assuntos. Meu Deus.
Tem mulher violentada, tem mulher feliz, né? Tem criança, criança também do sexo feminino, né? Que também passa por preconceito na sala de aula. Quer dizer, torna até um pouco engraçado, mas tem isso aí também. Então, tem mulher trans, tem mulher branca, mulher albina, mulher negra, né? Eu fiz também questão de trazer uma mulher albina, porque Hum, tanto que elas sofrem preconceitos e são pouco discutidas, né? Infelizmente, essa discussão teria que vir mais, né? Essas pessoas albinas sofrem muito. Então, enfim, eu quis trazer um pouco de tudo, né? Porque tinha que ser curto, porque não dá para ser muito longo, precisava ser muito longo, porque existem muitas, infelizmente, né? Temos muitos preconceitos. hum. Então é isso, Todas em Mim é isso. Fiquei bem feliz, ele foi traduzido para espanhol ano passado e ganhou uma capa totalmente diferente da capa brasileira. Olha, boa. E fez lançamento em Buenos Aires, né? Ele saiu pela Caravana, foi bem bacana. O Cactus teve a segunda edição, primeira edição em formato físico em 2020, e esse ano, agora em 2024, a segunda edição dele, que foi esgotada a primeira, a segunda edição também saiu pela Caravana. Uhum. O romance mais recente é O Inútil, que é Me esse. chamou a atenção esse título demais, demais. É a capa dele também, olha só. Olha, Sem Olhos a Mulher? Sem olhos. Poxa vida, tem muito o que falar esse livro, hein? O Inútil, ele venceu como prêmio da ASES, da literatura como ano passado, e a gente está trabalhando ele ainda, inclusive até esse ano. Aliás, eu trabalho todos, né? Porque eu faço questão de falar de todos, em todo canto. Uhum. Eu Inútil é um romance de formação, né? Traz uma relação bem forte, bem contundente, bem chocante, bem emocionante, entre uma mãe e uma filha. É uma mãe que tem o transtorno psicológico narcisismo. Hum. Então, essa é a narrativa, né? Fica muito forte só entre elas duas. E tem mexido muito com as pessoas, né? Porque desromantizar a maternidade é, é uma tarefa complicada. É, só geralmente todo mundo quer desromantizar a maternidade, geralmente quem não tem filhos, né? Eu tenho. Nós, homens, queremos romantizar ou alguma coisa do tipo, porque não é a gente que sente, não é a gente que passa pelas dores, a responsabilidade e tudo mais. Eu Não é tenho três, fácil. né? Tenho três filhos e tenho uma menina, né? E para mim foi muito desafiador, né? Falar do narcisismo foi muito desafiador. Primeiro que, quando eu escutei a primeira vez sobre uma mãe narcisista, eu acho que tem em torno de 6 anos. Antes eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era uma mãe narcisismo. Eu só sabia que Narciso acha feio que não é espelho. Eu só via essa expressão, né? Então, eu não sabia, sinceramente, o que era uma mãe narcisista. E ela falou assim: eu tenho uma mãe. E eu fiquei super curiosa. Eu falei, como assim você tem uma mãe narcisista? E quando ela começou a falar da mãe, eu falei, não. Eu entrei como advogada da mãe, sabe? Falei, não, Aham. não é assim. Você tem que ver o que sua mãe recebeu quando era criança. É o jeito dela amar, cada um tem sua forma de amar, ela está dando o que ela recebeu. Sim, eu argumentei o máximo que eu pude. E a pessoa falou, não, no caso da minha mãe, não é isso. É doente e tal. Tudo bem, eu escutei, mas eu fiquei com aquele olhar Eu ia preconceituoso. falar, ter preconceito contra isso. É a maioria do olhar da nossa sociedade, principalmente quando se fala de uma mãe maléfica. Hum. Geralmente, mal não. Eu escutar de uma pessoa, não, é isso. Essa filha é muito mal agradecida. Ela não está dando valor à mãe. Então, eu escuto isso hoje em dia porque eu já estive nesse lugar, sabe? Porque eu preciso estudar muito. Eu precisei sair da minha zona de
conforto e conhecer Uhum. mais sobre, tanto no tema escrito, como me, me posicionar no meio dessas pessoas sofridas. Então, hoje eu pertenço a vários grupos de filhas de mães narcisistas que sofrem, que são sequeladas, que são reais, não é faz de conta. Então, de muitas mulheres ainda ser felizes, ser independentes, porque ainda vivem sob essa sombra. Eu conheço muitas mulheres que têm medo de ser mãe, com medo de dar continuidade a esse mal. Então, tudo isso Hum, foi depois da pesquisa, né? Foi depois desse de ouvir. Por isso que é tão especial a gente saber ouvir, né? Ouvir e observar as coisas do universo. Porque é isso que hum. Sibeli, você está falando isso aí, eu estou lembrando, né, que eu também fui preconceituoso muitas vezes, tive amigos, dois em especiais, mas um deles, pelo fato do conflito que existia entre ele e a mãe, conflito muito forte, e eu julgava ele, porque eu fui criado em um lar de amor. Minha mãe fez de tudo que podia e não podia por mim. Foi minha mãe, foi meu pai após meu pai falecer, cuidou dos meus irmãos e foi uma batalhadora. E eu achava impossível alguém viver e falar daquela forma ou ter um conflito tão forte com a mãe e tudo mais. Passei a conviver mais com essa pessoa e passei a entender quando a mãe ligava, quando a mãe estava presente. Eu falava, caramba, eu nunca vi isso ou algo parecido de uma mãe, da forma que ela trata ou fala com o filho, em chegar a dizer, eu não queria tirar da minha boca para dar para a boca de um filho. Eu pensei, mas isso não seria o natural da vida? Então, isso foi uma das coisas mais leves em que eu ouvi, e, caramba, eu convivi com as pessoas, eu vi, caramba, e desde pequeno era assim. E aquilo me chocou, porque eu julgava até então o rapaz. E eu passei a entender que a verdade dele não era a minha verdade, a dor dele não era a minha dor, e eu aprendi a respeitar. Então, hoje, até outro dia, eu vi uma menina comentando: minha mãe, infelizmente, é minha pior inimiga, mas ela que quer, já tem me aproximava, ela chorava falando isso. E o pai também. E eu entendi. E simplesmente eu ouvi, justamente por isso, esse assunto que nós estamos falando aqui, porque eu não tinha condições de falar de algo que eu não conheço, porque é algo que eu não convivi. Eu aprendi a respeitar a dor do outro, a ser empático com aquela situação, porque só a pessoa sabe o calo onde aperta, só a pessoa sabe o que vive, o que convive, a gente que está de fora costuma botar o dedo, apontar e julgar, sem saber a dor do outro, né? exatamente. É aquela grande atividade, né? Porque hoje a gente escuta muito falar em empatia, né? Tão bonito, né? Sororidade, que nome lindo. Mas é muito difícil colocar em prática, sabe? E eu vou falar que a literatura tem esse grande poder, né? Quanto escritora, ela faz isso comigo constantemente. E eu sou escritora inspirada em realidade, e para isso eu preciso realmente me colocar nesse lugar, até mesmo para poder assumir esse lugar de fala dentro da literatura, me colocar nesse lugar como se fosse mim. Eu consigo sentir essa dor de uma forma que eu sofri muito com a criação desse livro, porque cada cena criada, inspirada na realidade nossa, a realidade que essas mulheres vivem, é como se estivesse em mim, entende? É muito Hum, difícil, mas isso é uma atividade que eu dele para as pessoas, para poder as pessoas terem mais respeito umas pelas outras. Isso é muito bacana. E quando a literatura como essa chega a uma outra pessoa que desconhece essa dor, algumas pessoas até duvidam, acredita? Eu participei de claro. alguns houve leitores que falam assim, não, mas isso só existe na fantasia, né? Porque eu tenho uma mãe tão amorosa que eu não consigo entender. Eu disse, não, meu amor, isso Testemunha existe, viva disso aqui, de alguém que julgou. isso existe na realidade. Tem muita gente sofrendo. Estourou esse caso da Larissa Manoela e eu escutei muitas críticas a ela, né? E, Ah, é porque ela está querendo aham, eu porque ela... falei, eu presenciei coisas parecidas, então não julgo a menina. Eu escutei uma psicóloga falando assim, ah, mas isso aí não tem cabimento, ela está fazendo isso para parecer. Eu de caramba, não é isso. Pode até ser que ela esteja fazendo para parecer que eu não sei, eu não sou a psicóloga dela, nem sou a terapeuta, quem vai dizer isso é ela.
Uhum. A gente não pode dizer que é isso e que é aquilo. Em primeiro lugar, porque para você tomar um posicionamento desse social, né, uma pessoa que está conhecida nacionalmente, é muito forte, não é um sentimento, é muito forte. Não, não Uhum. dá, sabe? Não dá para brincar você dizer para qualquer pessoa, ah, eu odeio minha mãe, ou então, ah, minha mãe é uma megera. Não é fácil para ninguém fazer isso. Entende? Verdade. Se é uma pessoa séria, não está brincando. Então, Uhum. precisa ter muito cuidado com os nossos julgamentos, né? E a Principalmente hoje em dia, né? A a gente literatura. costuma julgar, às vezes, com as redes sociais, que é tão perigosa, tão boa e tão perigosa, que muita gente julga, condena e muitas vezes mata a pessoa que está sendo julgada ali. E é o que nós tínhamos falado de depressão e suicídio. As pessoas, às vezes, não aguentam a pressão da rede social, não estão preparadas para aquilo e acaba cometendo suicídio pela quantidade de crítica e por falta de empatia e de deixar a vida do outro em paz, tentar entender um pouco, às vezes, né? Então é isso, né? Eu acho que é um dos papéis que a literatura cumpre muito bem. É isso, né? De trazer um pouquinho o olhar, de colocar no lugar do outro. O texto ele faz isso com você, mesmo que você não deseje, mas ele acaba fazendo. Uhum. E como eu escrevo em primeira pessoa, então aí eu acho que toca ainda mais as pessoas. É muito engraçado, é muito prazeroso, bem, sabe? Eu fico muito feliz. Sibeli, ainda né, nesse mundo literário, e eu vou te perguntar, então, referente ao alcance do consumo da literatura para os nossos jovens, o que você acha sobre o alcance, principalmente da literatura nacional? Porque é tão precária a leitura, mesmo um problema já cultural, mas o que você acha do alcance? Você como escritor, a gente como escritor, o que falta um alcance das nossas obras para a juventude? Olha, mais acesso ao livro, né? Mais facilidade, mais movimentos. Nós temos, mas ainda precisamos de muito mais movimentos literários, feiras, acontecimentos literários. Precisamos muito que esses livros cheguem às escolas, né? Que exista uma política que também traga o contemporâneo para a sala de aula, né? Os clássicos são preciosos e são indispensáveis, mas eu acredito que Uhum. o contemporâneo ele fala muito mais a voz do público atual, entende? Sibeli, Então, engraçado, você está falando isso aí, isso foi tema, inclusive, da minha entrevista, minha última entrevista com o Bruno Gomes, nós falamos justamente sobre isso, políticas públicas para trazer o autor contemporâneo, que é o que o público vai se identificar mais, e que sim, os clássicos são super importantes, tem que haver, mas o contemporâneo, hoje em dia, talvez vai conseguir abraçar essa geração, porque vai estar falando a linguagem deles, né? em si, eu acho isso fundamental, sabe? E eu acredito muito que isso pode formatar muitos leitores. Uhum. Uma levada de autores e autoras contemporâneos de qualidade hoje. Isso é indiscutível, né? Falando de mulheres, nunca tivemos tantas mulheres escrevendo e publicando como Sim, hoje temos. E isso é uma vitória. É, com certeza. é um momento de. O que vocês veem trazendo aqui de mulheres escritoras não tá no gibi. Cada vez mais. Tinha época, o Cibele, que eu acho que foram, se eu não me engano, 10 programas só com mulheres escritoras aqui, e não fui eu que selecionei as mulheres escritoras. E começou a vir até o programa, tanto entrevistas pessoais como virtuais, e são muitas mulheres, muitas, e cada um livro mais encantador do que outro. Falo, caramba, que sensacional, viu? É encantador mesmo. Fico assim, eu fico muito emocionada, fico muito feliz de estar fazendo parte desse movimento. E não é impossível, né, ser lida no Brasil, né? Uhum. É possível, é possível. É difícil, é um trabalho difícil, não é fácil, mas é possível e é muito prazeroso, sem dúvida. De fato, Sibeli, ao contrário de você que nasceu num berço cultural e literário, é algo que me chamou a atenção, não sei se nas suas andanças, nos seus conhecimentos com outras escritoras, ou vou falar agora do público feminino, gente,
para que vocês entendam um pouco o que eu estou falando. Muitas mulheres que eu conheço, escritoras, muitas escritoras que aparecem aqui, e um até comentou sobre esse assunto, o fato de ela ter publicado depois dos 30 anos. Muitas mulheres publicam depois dos 30 anos, algumas falam que tinha medo de publicar antes, ou outras não tiveram oportunidades, não tinham coragem mesmo e não queriam publicar e foram incentivadas por outras. Mas é incrível como muitas mulheres só publicaram, não sei se você chegou a sentir isso ou parou para pensar, depois dos 30 anos. Com certeza, mas eu também publiquei depois dos 30 anos, mas Caramba! eu não E acredito, você que, né, e você num berço cultural. mas Olha aí. eles simplesmente eu publiquei após os 30 anos, porque além da minha história particular, tem a história do nosso país, tem a nossa história, né? É muito responsável por isso. O patriarcado silenciou as mulheres, né? Então, quantas mulheres escreveram antes e foram escondidas atrás do marido, atrás de um pseudônimo, né? Uhum. Cibele teve na vida toda e engavetado. Eu poderia ter publicado. O que me prendeu? Além dos fatores meus, particular emocional, o medo também do patriarcado, porque eu estaria mostrando minha poesia para outros poetas que eu sabia que não iam aceitar a minha poesia como era. Iam Eu te não iria julgar. ter a poesia cordelista, entende? Que eu não queria Hum. entrar no ato, né? Então, o patriarcado é o grande responsável por esse silêncio. Por isso que eu digo que nós estamos vivendo um momento de celebração, né? Silêncio. Cada dia que passa, ele está, né? Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo uma mulher publicando por isso. Porque você vencer a questão de se comparar às outras e aos outros, entende? Hum. De achar que você não escreve bem, de achar que em tal espaço não vai ter espaço para você, porque os homens que têm vez, os homens que... Isso é muito sério. É um assunto que a Demais. gente ia muito e iria ter que entrar para outras vertentes. Então, eu acredito que estamos vivendo um momento de celebração, um tempo de gritos, né? De Uhum. mulheres que, inclusive, foram vistos como conversinha de mulherzinha, né? Você, Uhum. você já deve ter escutado isso, Eu sou né? do E Nordeste, quantas vezes eu ouvi a frase lugar de mulher na cozinha, e quantas vezes eu já falei essa frase lugar de mulher na cozinha? Quando tem homem conversando, mulher não fala. Quantas vezes? é. Então é isso, mas sim, eu acho que estamos vivendo um tempo revolucionário. Sim. E eu falo, eu arrisco até falar um pouco mais, o Cibele, mesmo tendo um índice gigante de feminicídio, tem crescido a cada dia, e às vezes eu tenho dúvida se realmente cresceu, se realmente hoje está sendo divulgado, se realmente hoje as mulheres estão pedindo socorro, se realmente hoje estão sendo ouvidas, porque eu acho que o assassinato, o feminicídio sempre foi muito crescente, sempre foi muito grande no Brasil, mas era muito escondido e era muito, ninguém dava valor a isso. E não só referente ao feminismo, que está surgindo aí com uma força muito maior, mas eu acredito que o combate à homofobia, ao racismo, acho que o grito que estava preso na garganta de tantas populações, de tantas pessoas que a sociedade chama de diferente, é, hoje em dia está um pouquinho mais fácil. Acho que nós conseguimos alcançar um degrau de tantos outros que a gente tem para subir, que eu acredito ainda que talvez não nessa geração, talvez a gente esteja trabalhando para a próxima. Exatamente. Quantas mulheres ainda sofrem e ainda estão em silêncio, né? Mulheres, né, são violentadas e não se percebem dentro desse lugar de violência, porque acham mal. E quantas mulheres condenam suas amigas por não silenciar mais? Sim. Essa voz também tem vindo para os textos. E esses textos têm chegado em mulheres leitoras que também sofrem violência. Esses Hum. têm a responsabilidade de fazer as mulheres abrir um horizonte, né? Abrir
a possibilidade de uma mudança de vida, né? Isso é importante. E a gente está falando aí não só de violência física, mas de violência, é, além da violência física, violência sexual, violência psicológica, estamos falando de violência financeira, que é um dos maiores fatores com que faz com que a mulher continue submetendo-se a aquelas crueldades do homem dentro da sua casa, porque vai para onde? Não tem como se manter, não tem como estar levando os filhos, não tem como. Nós vimos recente aí o caso da Ana Hickman, há quem julgue, há quem concorde ou discorde, mas é uma pessoa que tem poder financeiro e voz para conseguir se libertar, se libertou, mas quantas não conseguem fazer isso porque não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir ali? Sem contar que às vezes está presa a 3, 4 filhos e não conseguem sair e vão viver, infelizmente, naquilo ali, por falta de apoio, às vezes, de amigos, de parentes e da sociedade, do governamental, inclusive. Exatamente. No romance Nobelina, eu trouxe a presença de 3 gerações, né, que é a mãe da Nobelina, a Nobelina e a professora, a primeira professora da cidade. Então, elas estão em diferentes estágios. A mãe, ela é vítima do patriarcado e ela aceita e acha que é assim que deve ser. A Nobelina, que não aceita, que revoluciona, que quer a melhoria dela e da população, e a professora, que conseguiu, antes da Nobelina, já conseguiu ser professora, ter uma independência financeira, mas não tem a independência emocional. Então, é uma mulher que vive com um marido machista, que a aprisiona, que a violenta tanto físico como psicologicamente. E ela consegue abandonar a profissão por amor a esse homem e assumir um papel. É o que deixa a Nobelina extremamente revoltada. Esses 3 posicionamentos acontecem hoje na nossa sociedade. Sim, você vê que as 3 são conflitantes, existe conflito entre elas mesmas, porque até mesmo a Nobelina, ela conflita com o universo, com o mundo machista, patriarcal em que ela vive. Ela vai lutar, e vai lutar muito, e com certeza muitas lutas não serão vencidas e outras sim. Mas essa é a realidade diária das mulheres. Exatamente. Sibeli, não estava combinado aqui, gente. Não tem nenhum trechinho, um parágrafo teu para você nos agraciar aí? Qualquer trecho. Você quer de Eu Inútil ou de Nobelina? A que você preferir, você escolhe. Olha, eu sou muito apaixonada por Nobelina, mas eu vou falar de Eu Inútil. Eu Maravilha. Inútil, mas assim, eu vou só no primeiro capítulo, só para você ver um trecho. Só para você Só vai ficar com gostinho de quero mais, né? Então, eu começo o primeiro capítulo assim, inútil. Achei que esse fosse meu nome de batismo. Meu primeiro ano na escola teve um início um pouco tardio, não sabe? Eu tinha 8 anos. Mãe sempre dizia que eu tinha déficit de atenção, dislexia, TDAH. Na época, eu não sabia bem o que eram essas coisas, mas imaginava que seria algo ligado à minha cabeça, que sempre estava pensando em minhas bonecas e que por isso me guardava mais em casa. Quando eu questionava sobre a possibilidade de estudar como as outras crianças, ela sempre dizia que iria aguardar um pouco mais, tratando-me em casa mesmo, que queria me poupar da ruindade dos coleguinhas, que com certeza iriam me xingar, apelidar, sem falar que era uma forma de poupar as professoras de tanto trabalho. Também havia minha dificuldade para enxergar, pois com um pouco mais de 8 graus de miopia, não tinha como ler bem os escritos da lousa. Sempre que eu passava de carro com manhã na frente daquele prédio gigante de fachada colorida, com o nome Centro Educacional Santa Lourdinha, parecia-me um sonho, um dia estudar ali. Uma passarela na frente, árvores e um parquinho do lado. De dentro do carro, mesmo em movimento, pendurava a cabeça na janela e olha, olha, Helena, é ali que quero estudar. Tirei a cabeça da janela. Minha euforia era tanta que não a escutava. É ali, Helena, é ali. Continue desobedecendo.
vou achar bom um caminhão passar e arrancar sua cabeça fora. Então, daí é só um pequeno... Maravilha, lindo, lindo, que bacana, me transportou, principalmente quando você falou maninha, que aí, gente, lá no Nordeste a gente chama mãe, pai, maninha, tudo, é muito bom, me levou, me transportou lá para os anos 80, que delícia, adorei. Sibeli, gente, estamos chegando aqui ao final dessa nossa entrevista tão gostosa, descobrindo tantas coisas, conversando de tantos temas relevantes aqui com a nossa querida Sibeli Laurentino. Sibeli, mas antes da gente terminar, me fala quais os teus projetos futuros. Então, eu estou com a minha primeira turnê agendada, tanto de lançamento de O Inútil, e agora, para esse primeiro semestre, eu tenho Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Essa minha turnê tanto vai ser de lançamento da literatura, como também com relação ao meu projeto de divulgação de autores e obras contemporâneas, que eu, como eu te falei, que eu já trabalho. Então, vou estar realizando gravações com outros autores desses lugares que eu vou, para gravação de um material também para divulgar no meu Instagram, @Cibele Laurentino. Maravilha. E as pessoas, @Sibeli Laurentino, teu Instagram, as pessoas encontram os teus livros aonde? Os meus livros você encontra comigo, né, particular, e também na Amazon, e também com as editoras, a editora Caravana, a editora Coerência, e eu acredito com as da literatura também. Maravilha. Gente, se vocês quiserem um livro autografado, vai lá no Instagram da Cibele, conversa com ela, pega ali o livro diretamente com a Cibele, ou pode pedir nessas plataformas, ou nas editoras, na Caravana, e nas editoras, nas plataformas digitais aí. Cibele, quero te agradecer muito por fazer parte do Blitz Cultural, por contribuir um pouco do teu conhecimento, da tua vida conosco, falar do teu querido pai, a pessoa que te incentivou a ser quem você é hoje, e por essa luta incansável que é ser uma escritora, que é ser uma escritora mulher, e ainda mais no Brasil. Ah, são tantas lutas aí, se eu falar, vai ser o dia todo. Mas obrigado e parabéns, viu, Sibeli? Obrigado por estar aqui conosco. Ah, obrigada, foi muito especial. Sempre fico muito grata com as oportunidades que eu tenho para falar da minha literatura, da literatura de outros, falar da... Muito obrigada. Nós que agradecemos. Gente, esse foi o Blitz Cultural Especial de hoje. Muito obrigado por vocês estarem conosco, nos acompanhando. Até semana que vem, no mesmo horário, às 21h30, aqui na VRT Channel, trazendo sempre um convidado especial para vocês, riquíssimo aqui, com tanto conhecimento literário, ou seja, da música, ou seja, das artes cênicas, mas trazendo sempre aquele convidado maravilhoso, esses artistas sensacionais que tem aqui, Brasil e mundo afora. Desejo a vocês uma semana de paz, saúde, prosperidade, e, acima de tudo, muito, muito sucesso para todos vocês. Até mais, um grande beijo. Sibeli, tchau, até a próxima.